Vamos falar um pouquinho sobre leitura. Na verdade, eu quero falar um pouco mais do que sobre leitura. Quero falar um pouco com você que, de repente, está aí aposentada, está em casa, marido também. Aí vem aquele desânimo, porque vem, né? Normal, a gente fica com vontade de fazer nada, né? Até de assistir televisão, às vezes você está aí ligada, calma, não muda de canal. Você fala, ai, já cansei. Não cansa, não. A gente vai tentar te dar uma ajuda, porque, na verdade, quando a gente pensa em leitura, a gente não pode esquecer que a leitura realmente é importante. Ela, inclusive, diminui os efeitos do envelhecimento. Você acredita? Ela ajuda muito no funcionamento cerebral, na formação de novos neurônios, na criatividade. Tem muitos benefícios. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a Deise Gouveia, que criou um clube de leitura, está nas redes sociais dando dicas de leitura, é uma querida, minha amiga. Sabe que depois eu vou falar da reinvenção dela, porque antes dela ter o clube de leitura, ela era empreendedora no ramo de confecção. Ela tinha uma loja de roupas maravilhosa. Aliás, eu usei várias vezes Deise aqui no meu programa. Seja bem-vinda. Que bom te receber. Que bom estar aqui. Muito obrigada. Imagina, pela contribuição, obrigada porque eu tenho certeza que você vai contribuir bastante com os nossos telespectadores. Eu vou querer esse colágeno aí. Colágeno é uma coisa tão boa, né? Muito bom. Aliás, eu estava ali, depois eu vou dar uma dica, gente, porque o Paulinho falou ainda há pouco sobre fumante, né? E ele falou que quem fuma, então, precisa tomar colágeno. Eu vou dar uma dica. Vou ver se dá tempo hoje para você parar de fumar de vez e nunca mais fumar, tá? Não perca, eu vou dar essa dica hoje aqui no programa. Mas vamos lá. Leitura. Leitura. Como que eu cheguei aqui, né? Bom, eu tive 35 anos dedicados à moda só. E uma hora eu falei assim, não, eu tenho que fazer aquilo que eu também não fiz. Não que eu não gostasse da moda, a moda foi a minha paixão por todo esse tempo, né? Mas eu precisava fazer as outras coisas que ficaram para trás. E a leitura, a escrita sempre foram minha paixão. E aí eu falei, bom, vou fechar esse ciclo. Escrevi um livro onde eu conto esses 35 anos. Já saiu o livro? O livro é um e-book. Então ele não mas a gente tem acesso a ele? Tem, no Hotmart. Eu quero ler esse livro. No link da minha bio no Instagram, Deise Gouveia Oficial, aparece. Aí você vai e baixa no celular, no computador ou no tablet. Perfeito. Ele dá assim, ele tem um sentido de inspirar os empreendedores de moda ou de outra coisa que também queiram fazer. Não tem de outra área, né? Porque a gente volta e meia é convidado a se reinventar, né? A fazer diferente. E foi assim com você. Então você escreveu o livro e como é que você criou o Clube da Leitura e como é que ele funciona? Então, o Clube da Leitura é uma coisa desse ano, tá? Vai estar sendo uma experiência para mim e para as meninas que estão no grupo, estamos em 20 meninas. Eu propus no Instagram e fiquei surpresa pela quantidade de gente que queria ler e que não tinha o hábito de leitura ainda. Então, eu dou dica de como adquirir esse hábito de leitura. E a gente se encontra mais ou menos toda semana no Zoom. A gente tem um grupinho no WhatsApp e a gente vai ter um final onde a gente vai discutir inteiramente o livro. E que livro vocês estão lendo agora? Nós estamos lendo A Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro muito legal, que fala das escolhas que a gente faz e as consequências. Você falou isso hoje no começo do programa. Exatamente, A Biblioteca da Meia-Noite. É um livro que você recomenda. Ela fica num desespero e aí ela entra numa biblioteca e essa biblioteca dá as opções para ela viver aquilo que ela não viveu. Olha que interessante. Eu falei no começo, sobre a importância da leitura, inclusive para a prevenção ao envelhecimento. E eu estou falando cerebral mesmo, da nossa capacidade cognitiva. Tá? A gente precisa criar novos neurônios. Então, o que é que a gente vai aprender agora? A ler. E como é que a gente começa a gostar de ler? Pois é.
Além de ser um exercício mental, ele é uma companhia, o livro, né? Você está sempre, nunca está sozinha, você está dentro da história, você lê um capítulo, aí você quer saber o que vai acontecer no outro. Então, depressão, ansiedade, tudo isso não vai acontecendo mais, né? Eu dou dicas assim. Quer começar a ler porque não tem o hábito? Eu lia na juventude, mas agora não leio mais. Releia o livro que te impactou, que traz uma memória afetiva bacana para você. Releia esse livro porque ele vai te trazer coisas boas e vontade de continuar a ler. Não opte por um livro muito extenso para começar, né? Um livro menor. Acabar um livro é o incentivo para o próximo, né? Ter um cantinho na casa gostoso, confortável, iluminado para poder ler. E a constância, ler todos os dias um pouquinho. É um pouquinho. Começa com 5, 6 folhas e depois vai aumentando, mas a constância é importante. O horário também é legal. Outra coisa é optar pelo livro digital ou o livro impresso. Eu gosto mais do impresso, mas eu sei das coisas boas que o Kindle traz, né? Você aumenta a letra, você tem iluminação melhor. Eu que uso óculos, que estou aqui sem ele, me ajudaria, mas eu gosto de folhear, eu gosto do papel. Então, tudo isso vai ajudando. Perfeito. Agora, você acredita, Deise, que tem gente que nunca leu um livro? E que está assistindo a gente agora, e que nunca leu um livro. E que não sabe nem por onde começar. Falta de oportunidade. E aí, a dúvida é, que livro eu compro? Que tamanho de livro? Que estilo de livro? Qual é a sua sugestão? É bom você sempre ler a orelha, ver se aquele assunto te interessa, que vai trazer alguma coisa para você. Porque se você for ler uma coisa que não vai te interessar, não adianta, você vai deixar o livro de lado. Deixar o livro de lado é um desincentivo, né? Eu dou dica de livro no Instagram, eu dou dica de filme relacionado ao clube de livro. Então, quem quiser me seguir vai ter mais ou menos uma orientação. Eu vou passar seu Instagram para a turma, mas eu quero saber qual é o melhor livro que você já leu. Melhor livro que... Olha... Difícil falar o melhor, mas um livro que traz, assim... Eu tenho um livro de memória afetiva muito forte, porque foi um livro que me impactou na escola, que foi o Curtiço, de Luiz de Azevedo. Porque, assim, ele descreve tão bem os personagens. É muito detalhado, né? Eu me lembro de sentir cheiro. Você sente o cheiro. É impressionante o poder, né, da escrita da Luiz de Azevedo. É muito interessante. Então, o Curtiço. Mas o Curtiço não é um livro tão fácil de ler. Não é um livro. Para quem não tem o hábito de ler, eu acho que não é um livro fácil. Não. Né? O meu livro preferido sempre é o último que eu leio, porque eu fico com ele. Qual foi o último livro que você leu? Agora eu estou lendo A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. Carla Madeira é uma escritora maravilhosa brasileira. Ela tem o Véspera, tem o Tudo é Rio. São livros maravilhosos. Eu estou lendo esse. Mas o último que eu li foi A Biblioteca da Meia-Noite. Muito bem. É dar uma pesquisada e começar. O meu primeiro livro que despertou... Eu li um livro quando eu era criança que chamava Bolsa Amarela, pequenininho, e eu fiquei apaixonada por aquele livro. Eu lia esse livro toda. Aí eu lia muito A Inspetora. Não sei se vocês conhecem, que era uma detetive. Ele era bem adolescente. Eu lia muito. Uma coleção de livros A Inspetora. E depois eu li... O primeiro livro que eu li por gosto, que eu amei, chama O Apanhador no Campo de Centeio. Muito gostoso. Aliás, é um bom livro para indicar para adolescente, eles se identificam muito. Mas até para gente que é mais adulto, vale a pena, é um livro fácil de ler. Uma outra coisa que é bom, mas que é assinar um clube do livro, né? Porque você recebe aquela surpresa todo mês e tem mais ou menos um planejamento para a leitura. Olha que beleza. Sim. Você já tem um processo de assinatura do seu clube? Não, eu não tenho. Ainda não? Mas eu, por exemplo, eu assino o TAG.
que é ótimo, mas tem vários. Para minha neta, eu assino uma outra que chama Leiturinha. Ela tem quantos também. anos? Tem 7. Tem 7, é uma mocinha. Não vejo a hora do meu aprender a falar. Nossa, é tão rápido, tão rápido. Né? Aproveita bastante. Hoje ele estava lá em agora. casa, a gente foi fazer a natação e eu falava, você quer nadar? E eu achava que ele estava com soninho, eu queria tanto que ele falasse sim ou não. Mas vai chegar a hora. Deise Gouveia, a importância da leitura, eu acho que não é só na maturidade, eu acho que a importância da leitura é durante toda a vida. A gente, infelizmente, está vendo aí tantas crianças e adolescentes desistindo de viver por conta da depressão, por conta da ansiedade. Eu acho que quanto mais a gente incentivar, melhor é. Os seus filhos leram? Você falou da sua neta. Eles não leram muito, não. Como é que consegui faz passar isso? Eu sou de uma família leitora. Como é que a gente faz? Às vezes eu vejo, quando eu viajo, os gringos fazem muito isso. Eu fiquei impressionada nessa viagem do final do ano. Tinha uma família de 5. Todos eles na praia com o livro na mão. Eu falei, gente, como é que essa família conseguiu isso? Não sei. Na minha casa era meio como disciplina, sabe? Meu pai comprava e tinha que ler aquela coleçãozinha do Monteiro Lobato, tinha que ler inteiro, tinha uma sequência de... Aí depois foi pegando gosto. Foi pegando gosto. A melhor forma da gente ensinar os nossos filhos é mandando fazer mesmo, sabe? Vai ensinar seu filho a ajudar. Filho, você tem que ajudar, não é assim não. Ela fala assim, levanta, pega o copo, leva lá na cozinha. É só fazendo. É no exercício. Deise, amei te receber. Eu adorei. Muito obrigada. Muito sucesso nesse novo ciclo. Um novo ciclo e um ciclo lindo, né? De tocar a vida de tantas pessoas. E eu quero te convidar para entrar no clube dela, para ler o livro da Deise. Como chama? Costurando Minha História. Costurando Minha História. Como é que a gente encontra lá? Vai na bio do meu Instagram, clica no link, no Hotmart e aí abaixa no... Então, perfeito. Então, você vai lá no Deise Gouveia Oficial, Deise com Y, tá? Deise Gouveia Oficial. Oi? D-A-I-S-Y. É isso mesmo. E o contato no WhatsApp é o 119-89912-1204. Tá certo? Tá certo. E já que a gente tá falando de livro, eu vou falar do meu, vou aproveitar que eu tô aqui. E você fala um pouco de escrita e Eu falo, leitura, porque é importante mesmo. Você já leu? Já. Você gostou? Eu gostei. Eu digo que é um pouco de tudo que eu aprendi aqui, sentada nesse sofá, sabe? Às vezes a gente acha que já sabe tudo, né? Eu comecei o Vida Melhor com 40 anos, mas como a gente aprende todos os dias, né? E aí aqui eu coloquei de forma muito resumida, de forma muito simples, porque a intenção é só te despertar aí para que você também consiga enxergar que você pode ser hoje melhor que ontem. É um dia de cada vez. Você pode pedir o livro no 11 9 20 20 50 45, tá bom? 11 9 20 20 50 45. Recado final? Recado final, leiam, gente, leiam. Me sigam no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de fazer indicação. Eu respondo todo dia. Quando vem mensagem, eu respondo a todas. Aliás, tá? eu estava falando para você, suas postagens estão ótimas, eu estou salvando tudo. Gente, lá dá dica de filme, um monte de dica de livro, dica de série. Eu estou acompanhando e vou vendo tudo. Que bom. Então tá bom. Obrigada, tudo de muito obrigada. Deise Gouveia Oficial. Vai com Deus.